Conectado conosco em áudio e vídeo, o Dr. Roberto Zeballos, que é imunologista. Dr. Roberto, muito boa noite, agradeço a gentileza de conversar com os Pingos nos Is, de conversar aqui com a Jovem Pan, a rádio que virou TV. E eu tenho algumas boas notícias e explico por quê, não é só que a gente vai soltar as informações. Exatamente, doutor, eu vou fazer aqui então uma primeira introdução, acompanhei até uma palavrinha que o senhor publicou também em redes sociais, em outras entrevistas, vou abrir por isso, depois o Augusto Nunes e o Zé Maria têm alguns questionamentos para a gente debater, mas então eu queria imediatamente pedir que o senhor contasse qual é essa boa notícia, naquilo que já se fala, né, naquilo que já poderia ser um tratamento possível, e me corrija se eu não usar exatamente o linguajar médico exato neste momento. Imagina, então vou contar a história. Primeiro, eu gosto sempre de pontuar que 85% dos casos melhoram na residência. 15% deles, você separa 10%, melhora no hospital sem um tratamento específico, apenas às vezes com catéter de O2. E 5% que precisam de atendimento crítico. Eu estava com o caso no Vila Nova Star, uma pessoa que tem influência nos Estados Unidos e no Brasil, uma pessoa bem influente, inclusive ele já relatou esse caso, e ele foi deteriorando o pulmão. Chegou uma hora que o pulmão dele estava com 80% de comprometimento. Aí eu chamei o grande cientista Marcelo Amato, que é um brasileiro conhecido pelo menos no meio científico, que é ele que define para o mundo quais são os melhores parâmetros para diminuir ao máximo a agressividade do respirador. Então é um pneumologista respeitado no mundo inteiro, porque a mulher desse paciente era médica também nos Estados Unidos. E o sogro dele também é uma pessoa extremamente influente. Mas eu chamei porque eu ponho meu paciente em primeiro lugar. Nesse dia, fazia 3 dias que o Marcelo Amato tinha lido um trabalho, e aí é consistente, que reduz mortalidade. Diferente do trabalho da cloroquina, que gera algumas dúvidas. Então, o que acontece? A gente começou a fazer metilprednisolona, que é o solumedrol, veja bem, só para aqueles casos graves, uma dose moderada de 40 miligramas, ele já estava com claritromicina, e o resultado depois de 3 dias foi brilhante. E não é algo que você fica na dúvida, você vê que ele melhorou realmente pelo tratamento. Depois, baseado nesse estudo que a gente começou, os infectologistas e alguns colegas meus que eu gosto muito, muito respeitados, num primeiro momento, tinham receio de que se você entra com corticoide, que ele diminui a imunidade, podia aumentar a replicação viral. Mas essa é a visão do infectologista, porque o nosso paciente saiu com Covid negativo. Então, como é que eu vou interpretar esse fato? E não teve só ele. Eu já tenho 9 casos que eram graves e que realmente escaparam do tubo. E foi um atrás do outro. Então, isso me motivou a desenvolver um estudo no Instituto DOR. E por que esses pacientes, na minha interpretação como imunologista, não replicam? Porque quando você está diante de um problema, você tem que ver qual é o calcanhar de Aquiles do problema. O pessoal está querendo matar o vírus e está esquecendo que o que põe a vida em risco dos pacientes é a reação inflamatória do sistema imunológico frente a esse vírus. Ora, como imunologista, a gente sabe que 7 dias já tem uma resposta imunológica. Saiu um estudo mostrando que no Covid, de 7 dias, 50% tem, 14 dias, 100% já desenvolvia uma resposta imunológica. E ora, se o paciente está com uma reação inflamatória, ele já tem uma resposta imunológica gerada pelo contato. O segredo é você suprimir essa resposta inflamatória. Então, eu repito, os colegas tinham receio de que isso replicasse. Isso não se confirmou com nenhum dos meus casos. Eu tive 2 casos que eram para ir para o tubo, bateu na trave, e esses casos saíram com Covid negativo. E outros que estavam precisando muito de oxigênio, esses casos saíram às vezes com Covid positivo, mas depois de uma semana fica todo mundo negativo. E também não é dizer que você sai deixando o corticoide em todo vapor, você dá uma dose moderada para ele, segundo o trabalho que a gente aprendeu com o chinês, diga-se de passagem, e você dá uma dose moderada e por um curto período de tempo. Então, esse risco se mostrou zero. Aí eu já conheço outros casos, que nem o meu colega, o Dr. Baruzzi, que só melhorou depois que deu corticoide. O próprio Roberto Calil, que é consultor, colega nosso aí do Jovem Pan,
ele põe num vídeo da Veja que o que salvou ele foi o corticoide, e aí você começa a ver que essa notícia está se espalhando. Um plantonista meu que dá plantão no Círio e no Oswaldo Cruz disse que já estão espalhando essa ideia, que é ponderada dependendo de cada caso. Então, a boa notícia é, como é que eu tenho certeza, se um cientista me pergunta, se meus 9 casos foram coincidências, se outros que o Marcelo está pesquisando foram coincidências, e eu melhorar com ou sem o tratamento? Eu sou médico que fica do lado do paciente, isso à beira do leito. Então, você vê que a melhora é absurda, e um quadro que ia demorar 15, 16 dias, está indo embora para casa em 7 dias. Então, nós temos vários relatos, só que isso ainda não é suficiente como ciência. Então, hoje, eu assinei os papéis de uma pesquisa que nós estamos fazendo com uma instituição séria, que é o Instituto DOR, que pertence ao grupo DOR. Estabeleci parâmetros onde nós vamos ter um controle que toma o remédio, o outro controle não vai tomar o remédio, e aí a gente tem a ética, se o que não tomar o remédio piorar, a gente muda de grupo. Com esse resultado em mãos, a gente sabendo que a gente tem controlado esses casos, isso já é fato, a gente em 7 dias, então eu não dou mais do que 15 dias para nós termos isso bem documentado para o meio científico. Na ocasião, eu falei com os médicos do Johns Hopkins, porque esse paciente é muito influente lá nos Estados Unidos. Eu conversei com o pesquisador, ele gostou das minhas ideias, entendeu a minha interpretação, só que eles ficaram com medo de gerar replicação viral. Esse fato não foi comprovado, e aí a gente começa a pensar e explica por quê. Então, qual é a boa notícia? Quando a gente tiver isso bem documentado, eu vou saber se tem 90% de êxito, de 80%. Os meus casos de coronavírus, todos eles, eu não perdi nenhum, então todos eles respirando em ar ambiente. Eu estou à disposição para responder as perguntas dos inteligentes jornalistas que eu tanto admiro. Muito bem, desde já a gente agradece também pelo elogio. Doutor, antes de passar a palavra para o Augusto, só para ficar bem claro para quem está nos acompanhando, esse é um assunto muito delicado e a notícia que o senhor traz, ela não só é de suma importância, como ela é uma notícia de otimismo para as pessoas. Se trata de uma combinação de remédios, falando aqui um pouco mais de forma didática para leigos, porque alguns nomes às vezes soam um pouco como, né, um certo ruído no ouvido do leigo, e aqui me coloco também no papel de leigo, é uma combinação de remédios, né? Só pra gente arrematar, e aí o Augusto e o Zé Maria vão fazer perguntas. Essa combinação é antiquíssima. Todo mundo na UTI adora. É uma combinação que pneumologista adora, que intensivista adora. Porque nós temos outras causas de inflamações do pulmão, como aquele do cigarro eletrônico, e temos alertar as pessoas para não fumarem cigarro eletrônico agora, pelo amor de Deus, e outras causas, como tem uma bronquiolite obliterante, os resultados com esse tratamento que a gente já faz há anos é com antibiótico da categoria do macrolídeo, que pode ser azitromicina, que todo mundo já ouviu, claritromicina, junto com o corticoide que a gente usa para suprimir a imunidade. Quer ver um dado curioso que eu outro dia ouvi do pneumologista que trabalha comigo? Ele disse que na reunião do pneumologista falaram que os pacientes transplantados têm tido doenças mais leves. Por quê? Porque eles tomam imunossupressores para evitar a rejeição. Essa é a nossa interpretação. Então estava todo mundo olhando para o vírus, e aí vem esses antivirais, você vai ler o trabalho e não resolve. A cloroquina, a princípio, ela tinha uma ação anti-inflamatória. Nos casos graves, eu não estou tão animado com a cloroquina, mas talvez nos estágios iniciais, ela tem uma ação inflamatória menor, talvez ela ajude, mas eu não posso falar no talvez, a gente tem que observar. Eu estou indo fazendo um estudo sério. Respondendo a sua pergunta, é o famoso corticoide, que quem tem asma conhece, junto com o antibiótico, que também pega a bactéria atípica. Então, é um tratamento antiquíssimo. Por que não começaram antes? Porque olharam o problema com a abordagem do medo da replicação viral. E se o vírus replicasse, poderia então agravar mais a doença. Não foi isso que foi observado, porque a gente, como imunologista, interpretou baseado no artigo. Nós temos um artigo no JAMA também, e tem a opinião do cientista renomado Marcelo Amato. Mas, como imunologista, a gente sabia que o problema é uma resposta exagerada, e não a falta de resposta. Então já tinha uma resposta, vamos dizer que a gente fala,
que a gente chama específica, diretamente para esse vírus. Então o tratamento é antigo, só que ninguém começou, e a gente, baseado nessa teoria, no artigo do JAMA, ninguém fez experiência, e baseado na ideia, o Marcelo Amato é um gênio, o raciocínio dele é brilhante, só que eu conheço o Marcelo Amato, ele só vai falar depois que a gente tiver os dados publicados, que ele é um cientista muito renomado para sair falando antes, mas eu, médico de beira do leito, e não sou eu, estou ouvindo que já espalhou para o Sírio, já espalhou eu ouvi os plantonistas, já espalhou para o Oswaldo Cruz, então é algo que, eu não sei, a gente tem que ter sorte nessa vida, né? Caiu no meu colo e está dando certo. Perfeito, e a gente torce para que dê cada vez mais certo. Augusto Nunes, passo então a palavra para você. Doutor, rapidamente, eu tenho a sensação de que o governo, de que as autoridades que cuidam do combate ao coronavírus estão muito mais interessadas aí em retardar o avanço da epidemia do que em encontrar alguma coisa que ajude a cura. Eu estou errado, estou certo? E por que isso acontece? Olha, eu ouvi isto, tá certo? É o que a gente está ouvindo. Eu estou vendo que estão politizando muito. Eu estou vendo que existe uma briga aí mesmo, tá certo? Isso para mim está claro. Eu não vou entrar no mérito político, mas quando eu tiver esse estudo, o meu objetivo é que o Brasil dê certo. Quando eu tiver esse estudo, que já está sendo aplicado em alguns pacientes, me telefonam e as pessoas falam, olha, melhorei. Me telefonam de Portugal, olha, eu melhorei com corticoide. O médico que trabalha comigo, melhorei com corticoide. Então, se houvesse interesse contrário, eu não sei, mas eu sou pró-Brasil. E o Brasil não pode ficar parado tanto tempo, nós temos que dar tranquilidade para as pessoas. E esse estudo talvez dê tranquilidade para o medo que as pessoas têm de pertencerem àquele grupo de risco de 5% que necessita um tratamento clínico. Talvez, eu sendo otimista, aí já não é o cientista que está falando, talvez a gente diminua muito a intubação. Eu tenho um espaço amostral pequeno, o Marcelo Amato me mandou uns relatórios dos pacientes que estão melhorando muito, então eu acho que nós vamos ter algo muito bom em mãos. Eu falei com os médicos americanos, eles só ficaram com medo da replicação viral, mas eu já mandei um áudio para um grupo lá dos médicos do Johns Hopkins, mostrando que não acontece, explicando qual é, pelo menos, a nossa teoria de por que não replica o vírus. Perfeito. Então, eu torço pelo Brasil. Agora, eu acho que isso existe, mas eu não vou ficar nesse fogo cruzado. Eu quero que as autoridades, quando eu tiver esse estudo bem feito, com certeza eles vão nos apoiar, porque tem vidas em jogo. Perfeito. O Dr. Roberto Zeballos, imunologista, respondendo aqui algumas perguntas e trazendo algumas novidades sobre possíveis tratamentos em relação à Covid-19. Zé Maria Trindade, um último questionamento para o doutor, por favor. Pois é, doutor Roberto, uma vez eu escutei de que o mundo se divide entre gatistas e cachorristas, ou seja, ou você cuida de gatos ou cuida de cachorros. Eu acho que daqui a pouco nós vamos entrar isso aí na política e dizer, olha, quem cuida de gato é o pessoal de esquerda, quem cuida de cachorro é o pessoal de direita, não pode e tal. Eu nunca vi medicamento de esquerda nem de direita. Eu não entendi esse debate sobre a cloroquina, eu sempre achei que esse deve ser um debate para médicos. Quero cumprimentar aqui a fala do senhor, bem balanceada, cauteloso, mas trazendo informações e mostrando exatamente de que a ciência ela deve passar por etapas que são conhecidas, existem métodos, mas num momento como este, né, esses métodos podem ser apressados, é o que o senhor está dizendo. E é coerente, porque eu sei também de estudos que mostram que crianças que geralmente têm a imunidade suprimida, né, naturalmente, também tem uma resistência maior ao coronavírus. Então, é coerente. Agora, o que falta para o senhor concluir essa pesquisa e enfim, dividi-la com os outros que estão atendendo? Primeiro que o boca a boca nas UTIs já passou. Então, boca a boca tem gente que vê que está piorando, entra com corticoide. Muitos colegas meus bem conhecidos, renomados, falaram que não era para dar corticoide no começo. Eu acredito, como a gente, eu assinei hoje um papel de ética, que o Instituto DOR é muito correto, da Rede DOR,
O primeiro caso curado com essa estratégia foi lá no Vila Nova Conceição, no Vila Star. Então, o que acontece? Como a melhora é muito rápida, em 7 dias, nós estamos vendo em 6 dias, e o meu trabalho vai defender a tese do uso precoce. Não tem que esperar o cara ir para o tubo para entrar com corticoide, porque a reação já saiu fora de controle. E o meu critério vai ser, como a gente escreveu, começou a cair a oxigenação e o paciente tem lesão pulmonar, a gente já entra com esse tratamento brando, é um tratamento curto. Se você é diabético, a gente controla o açúcar com facilidade no hospital, mas você já entra no começo. E se Deus quiser, eu vou documentar e esse Brasil vai dar certo. Muito bem, doutor Roberto Zeballos, quero então aqui agradecer mais uma vez a gentileza de conversar conosco, sempre prestativo, sempre atendendo aqui a Jovem Pan e prestando esclarecimentos, trazendo novidades nessa guerra que é de todos nós contra a Covid-19, contra o coronavírus. Muito obrigado, uma ótima noite para o senhor. Obrigado a vocês, aliás, muito honrado.